família sólida em um mundo líquido, irmãos. A gente entende que a gente vive num mundo diferente. Para alguns, né, e para o Bauman, né, que é esse escritor que a gente está estudando o livro dele, é um mundo líquido. E como é que uma família vai se comportar nesse mundo líquido? Dizer que vivemos em um mundo líquido é dizer que vivemos em uma sociedade imersa em uma cultura resultante de um longo processo de derretimento. Que existiam algumas estruturas sólidas na sociedade, na vida do povo, né, no mundo, que hoje foram derretidas. Isso é um processo longo, a gente falou na semana passada. Começou há muito tempo, né, alguns séculos, nesse processo de derreter, e derreter, e derreter. E nós fomos perdendo, então aquelas estruturas. No mundo líquido, predomina algumas coisas, né, que a gente conversou, como a liberdade. Né? O valor máximo do mundo líquido é esse sentimento, essa situação de se ver livre, onde as pessoas, os indivíduos estão livres. Então, no mundo líquido, o que acontece é que os indivíduos têm liberdade de ir e vir. Nada os prende, nada pode barrar o livre movimento. Então, predomina o movimento, predomina a rapidez. Nada pode durar no mundo líquido. Porque durabilidade é uma coisa que está relacionada com o sólido, com essa propriedade de ser sólido. O que é sólido permanece, o que é líquido não permanece. Então, ele é passageiro, ele é rápido, ele é dinâmico, ele se transforma, ele não para. A gente vive nesse mundo líquido. Um mundo que está derretendo tudo aquilo que impede o movimento. Nós temos falado que isso vem acontecendo já há algum tempo. É um processo que vem agindo, né, nas estruturas grandes, nas grandes estruturas da sociedade. Agiu na economia, na política. Né, foram sendo derretidas. A própria estrutura social que era religiosa, né, religião, igreja, a estrutura social como um todo foi sendo derretida e hoje é líquida. E hoje, irmãos, nós estamos diante de um impasse, e é exatamente esse o ponto que o Zygmunt Bauman trata, né, nesse livrinho que nós estamos estudando, que é o amor líquido. Porque esse processo de derretimento chegou no que a gente pode chamar de última linha de defesa, que é a família. A última linha de defesa da sociedade humana é a família. Hoje, e quando a gente fala de família, a gente fala das relações humanas, da forma que as pessoas se relacionam, os vínculos que ligam as pessoas, esses vínculos que vão dizer para as pessoas que elas não estão sozinhas, que elas não vivem para si mesmas. Esses vínculos que no passado eram tão fortes, tão sólidos, hoje estão sendo derretidos. Eles estão em processo de se tornarem líquidos também. Por quê? Porque esses vínculos impedem o movimento. Por que eu tenho que ficar casado com uma pessoa a vida inteira? Por que eu tenho que me comprometer com alguém? E esse compromisso, esse vínculo vai me prender e vai me privar de outras oportunidades de ser feliz e de amar. Os vínculos, irmãos, limitam o movimento. Por que eu vou fazer parte de uma família que vai me barrar? Por que eu vou ter que obedecer aos meus pais? Né? Por que eu tenho que honrar os meus pais e fazer o que eles querem que eu faça? Não. Não existe mais esse vínculo forte entre pais e filhos. Então, o que importa é que eles sejam tornados líquidos. Para que as pessoas se movimentem. Para que as pessoas entrem e saiam com facilidade. Ela entrou num relacionamento com alguém, enquanto há interesse, enquanto está legal, enquanto é gostoso, a gente fica junto, esse relacionamento tem sentido, mas o dia que não há mais interesse,
de uma das partes ou das duas partes, a gente simplesmente se movimenta para outros lugares e para outros relacionamentos. E nós desconsideramos o vínculo, essa ligação. Porque eles são agora líquidos. Eles devem se tornar líquidos. E a grande discussão, irmãos, hoje, né, que a igreja está levantando, e a gente vê essa discussão nos telejornais, nos programas de auditório, lá no Congresso Nacional, no Senado, né, na vida política brasileira, aí desse universo político, o que está em jogo hoje é justamente isso. Nós vamos permitir que a família seja, que os vínculos familiares sejam assim tornados líquidos, mesmo? Em primeiro lugar. Será que a gente pode fazer algo? Outra pergunta, será que a gente tem como reagir? Ou às vezes é um processo irreversível, a gente não pode mais fazer nada em relação a eles. Seria burrice a gente lutar contra isso, né? Como a gente escuta bastante. Então nós temos conversado, né, sobre esse tema, pensando que é lógico, é claro, na medida que nós olhamos para a Escritura, a gente encontra a base, né, base sólida aqui para a família. Então nós estamos buscando em Deus uma resposta, buscando em Deus uma direção para a família que vive no mundo líquido. O mundo hoje é líquido. Isso é importante a gente deixar bem claro. Ele não é sólido. O mundo que nos cerca, a cultura que nos cerca, irmãos, não é sólido e não vai ser sólido tão cedo. Então, não adianta a gente querer viver num tempo como esse, como se ele tivesse numa outra situação. Agora, cabe a nós, entendendo que a gente vive num contexto desse, líquido, nos comportarmos e sabermos como nos comportar como família sólida. Toda e qualquer estrutura sólida que impede ou barra o livre fluxo do espírito do homem moderno e de suas mudanças precisa ser derretida, dissolvida e desmanchada. E existe hoje mesmo uma tendência nesse sentido, essa tendência que começou há tanto tempo atrás, como a gente já viu, mas toda e qualquer estrutura que impede o livre movimento precisa ser tornado líquido, né? Ou derretido, ou desfeito. E quando a gente fala o contrário, quando a gente fala que nós devemos fortalecer os vínculos, que eles devem ser sólidos, a gente corre o risco aí de ser chamado de algumas palavras que vêm à mente. Nós somos reacionários, né? Quem já ouviu essa palavra? O que é ser reacionário? Aquele apego ao passado, né? A gente não vai aceitar as mudanças, a gente não aceita o progresso, né? O livre fluir do progresso. Somos chamados de conservadores, que a gente quer conservar algo sólido no mundo que não é mais sólido. Então a gente não deve fazer isso. A gente encontra muita oposição, irmãos. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em processo de derretimento. E estar sólido num mundo como esse vai ser difícil, irmãos. Vai ser muito complicado. Vai exigir de nós um pouquinho de fibra espiritual, né, e fé. Mas acho que a gente está no lugar certo, não é verdade? Quando a gente olha para a Escritura, nós estamos no lugar certo. Nós não devemos temer. Na verdade, é uma grande oportunidade. Eu tenho falado isso. Não é para a gente ficar temeroso, com medo, apavorado, coagido. Não tem nada disso, não. O mundo já foi... A igreja já enfrentou momentos de muita dificuldade. Né? Jesus falou, as portas do inferno não vão prevalecer. A minha igreja está sendo edificada. E ponto. A gente não deve temer, não. É uma grande oportunidade de sermos cristãos, irmãos. Nesse mundo, nessa situação, nessas circunstâncias. Não é verdade? No mundo líquido, é importante. Não é sólido. A gente não vive alienado aqui, pensando que a gente está num outro mundo, num outro tempo. A gente não quer fechar, comprar um terreno longe lá, e todo mundo ir morar lá naquele terreno,
esquecendo, desligando do mundo lá fora. Não é esse o objetivo. O objetivo da igreja é ser sal e luz no mundo em que ela está inserida. O nosso mundo é o mundo líquido. É o mundo onde os relacionamentos são frágeis, muito frágeis, onde os vínculos são muito delicados. Quase não existem. Aquele fiozinho, né? Está tudo por um fio. Todos os relacionamentos por um fio. É nesse mundo que a igreja está inserida e é nesse mundo que ela precisa brilhar, né? E compartilhar e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto família também. Não é verdade? Tá certo? Então, irmãos, falar sobre família sólida é um grande desafio hoje. É o que nós estamos fazendo. E é o nosso objetivo. Porque para nós não existe família líquida. De acordo com o que a Bíblia diz, irmãos, não existe família líquida. E as relações humanas também não são líquidas. Elas não podem ser. Porque o ser humano não é qualquer coisa. O ser humano é alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus? De acordo com Gênesis lá no capítulo 2 e no capítulo 1, foi porque ele foi criado homem e mulher. Façamos o homem à nossa imagem. E o homem foi feito à sua imagem. E o homem era macho e fêmea. E a humanidade era dois, mas que se tornavam um só, uma só carne. E os dois, em uma só carne, geravam filhos. Isso é poderoso, né? Esses vínculos humanos, né? Quando o homem olhou para o lado e falou, não estou sozinho. Existe alguém que me corresponde, que me complementa. Eu sozinho sou menos. Eu sozinho sou incompleto. É isso que Adão percebeu. Ele olhou para o lado e falou, não, mas está ali. O que está ali é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, é aquilo que faltava a mim. Essa tremenda necessidade que eu tinha de estar ali. E diante dele. Então o homem começa a se perceber ali, e ele fala, não sou homem sozinho, eu não sou ser humano sozinho. A humanidade, né? Eu não sou ser humano individualmente. Eu sou ser humano enquanto eu me relaciono. E ele encontrou ali com a mulher. E a mulher, então, e o homem constituem família, com filhos. E aí Deus falou, encham a terra. Encham a terra. Que a terra toda seja cheia dessa malha, né, de relacionamentos. Que a terra toda seja dominada por muitas e muitas pessoas, imagem e semelhança de Deus, que são ligadas umas às outras, com esses fortes vínculos, poderosos vínculos, que dizem de onde elas vieram e quem elas são. Elas pertencem, elas fazem parte de algo muito maior do que elas. A Bíblia, ela mostra com clareza, irmãos, que a gente deve resistir a esse movimento, todo esse movimento, de tentar, que te diz todos os dias, que nós não devemos dar valor aos vínculos humanos, né? Principalmente aos vínculos familiares. Hoje se diz que os vínculos familiares são como quaisquer outros. O elo que nos liga à família não é um elo especial, né? É claro que quando a gente fala essas coisas, a gente ouve muito do que acontece é por causa dos erros e do pecado, né, que nós somos, no qual nós estamos envolvidos e no qual a nossa sociedade está envolvida. É lógico. Mas nosso grande desafio, irmãos, é sermos uma família, sermos família sólida, famílias sólidas. A gente conversou na semana passada que a grande consequência, né, da liquidez, né, dessa fluidez nos relacionamentos, essa fragilidade,
ela tem causado uma grande insegurança nas pessoas. A gente tem uma geração medrosa. Uma geração medrosa, irmãos, e é esse o ponto de hoje, não sabe amar. Porque o amor, segundo o que a Escritura nos ensina, expulsa o medo. O amor lança fora. O amor joga longe. O amor, essa ação de jogar para longe, né, de forma contundente. O amor é capaz de lançar fora o medo. Mas a gente vive numa geração medrosa, covarde, não se submete a relacionamentos porque tem medo. Quem ama não tem medo. Esse é o ponto, irmãos. Amor líquido, igual a vínculos frágeis. E é por isso que nós vamos começar hoje, irmãos, a conversar sobre algumas, a gente pode chamar de alguns alicerces. Nós vamos falar de 4 alicerces. Alicerces que, de certa forma, né, a gente falou da semana passada, Jesus falando que o homem sábio, que ouve as palavras de Jesus, aquele homem sábio que ouve as palavras de Jesus e obedece às palavras de Jesus, é alguém capaz de construir estruturas sólidas, estruturas que jamais serão derrubadas, estruturas que jamais serão desfeitas, derretidas ou qualquer outra coisa. Um homem sábio que constrói a partir do que aprende de Jesus é alguém que constrói estruturas inabaláveis, que não sofrem influência do tempo. A primeira desses grandes alicerces, ou alicerce, como que é? Me ajuda aí, gente. Fundamento, pilar, mais uma. Coluna também. É tudo isso, né? Eu pensei que era só 3, mas a gente vai se ajudando, a gente vai vendo que tem muito mais. São essas colunas, gente. Vão fixar. Jesus falou, construam sobre a rocha que sustenta a realidade, que é a minha palavra. A gente vai construir então as nossas colunas. E essas colunas, elas vão sustentar todo o mais da construção, né? Todas as paredes, os pisos e os níveis que forem sendo construídos estarão ali seguros por causa dos alicerces. O primeiro deles chama-se aliança, gente. É uma coisa que a gente vai conversar hoje. Nós estamos numa geração que não sabe amar. Por quê? Teme. Porque é covarde. Mas, no entanto, gente, nunca se falou tanto de amor quanto nos nossos dias. Como é que uma geração que não sabe amar, ama tanto? É muito amor para todo lado. O que tem de amor, né? Todo mundo se amando. Todo mundo ama com uma facilidade. Eu te amo. Os casais, você é o homem da minha vida. Aí vira para o lado. Só que não. Né? Você agora é o homem da minha vida. Eu amo você. As pessoas hoje, elas amam com muita facilidade. Mas a grande questão é, será que isso é amor mesmo? Será que é amor? O que se chama de amor hoje, irmãos? Porque não existe amor líquido, né? É o que a gente está conversando, e esse é o grande objetivo de hoje. Não existe amor líquido, não. Essa coisa que se chama, que as pessoas chamam de amor hoje, não é amor. Essa coisa aí que liga as pessoas em amizades, em famílias, em casamentos, em relacionamentos, namoros, essas coisas de ficar por aí e para lá, não é amor. De jeito nenhum. Porque o amor só existe, só é possível num ambiente onde existe uma estrutura sólida chamada aliança. Se não há aliança, não há amor.
O ser humano é capaz de amar na medida em que ele está firme sobre esse alicerce, que é a aliança. É por isso, irmãos, que família é lugar de aliança. Começando com o casamento, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Abre a sua Bíblia em Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 8. O capítulo 8, versículos 6 e 7, né? O parte A do versículo 7. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Irmãos, quando a gente olha, né, para o livro do Cântico dos Cânticos, não sei se você sabe, mas o livro do Cântico dos Cânticos é a história de um casal. Ou, na verdade, são ali encontros desse casal, né? Palavras de um para o outro. A gente acredita que esse casal seja um jovem pastor, pobre, que conheceu uma linda garota, né? Uma linda jovem mulher, também pobre. E eles se amam, né, profundamente. Só que aí acontece um problema, uma situação. Essa mulher, ela foi prometida para fazer parte do grande harém das 1000 mulheres do rei Salomão. Ela foi prometida fazer parte daquela multidão de mulheres lá do rei Salomão. E ela vai ter que lidar com essa situação. E aquele casal, né, apaixonado, né, o casal que se ama, então vive diante desse grande desafio que era amar, né? E nós vemos então essa situação envolvendo esse casal. E aqui, no versículo 6, é palavra dela, né, da moça, dizendo para ele, para o amado, né, ela chama ele de amado. E ela fala: coloca-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Eu queria chamar a atenção de vocês em alguns aspectos aqui, em algumas palavrinhas, irmãos, desse texto, para a gente pensar um pouco no poder desses vínculos que nos ligam uns aos outros, né? Começando do casamento. A gente falou que família é lugar de aliança. É a aliança que estabelece um ambiente para que haja amor. Sem aliança, não existe amor. E a gente começa a perceber aqui nas palavras dela, que é justamente esse o pedido. Coloca-me como um selo. Coloca-me como um selo, primeiro lá no seu coração. Selo é aquele sinal de propriedade, gente. Principalmente isso. Naquele tempo, era aquele símbolo do direito, né? E propriedade de algo. Bom, está aqui, pertenço, né, ao dono desse selo aí. E ela fala: coloca um selo. Coloca-me como um selo lá no teu coração. Que haja um compromisso, primeiro, interior. Que lá dentro você se veja minha propriedade. Minha propriedade. Que lá no teu coração também eu seja
a sua propriedade. E não é só no coração. Ela fala, coloca também no teu braço. Coloca-me como um selo também no braço. O braço é o lugar público, irmãos. Colocar o selo no braço, é isso aqui, ó. Né? A minha nem sai mais do dedo. Público, selo público. Eu pertenço a. Eu não sou mais meu. Eu pertenço a. E ela fala, coloca-me como um selo no coração. Coloca-me como um selo no seu braço. Que todo mundo veja. Todo mundo veja. Que existe algo muito forte que nos liga, né, que nos une. Muito forte. E ela segue dizendo. Está sem aliança aí, né, Tati? Perdeu a aliança, Tati. Porque o amor é tão forte quanto a morte. E depois ele fala, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Duas expressõezinhas. A gente precisa entender que lá, naqueles escritos hebraicos antigos, né, o hebraísmo, tem um recurso lá literário que eles chamam de paralelismo. É o famoso paralelismo hebraico. Eles sempre reforçam a ideia. Sempre reforçam. Ele começa dizendo, o amor é tão forte quanto a morte. Amor, forte, morte. Só que ele não para aí, né? Ele vai reforçar a ideia. O ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Então, o ciúme aqui, ele deve ser entendido como um sinônimo de amor. Então, não é esse ciúme negativo que a gente... Essa perversão, né? Essa doença emocional que a gente costuma ver por aí nos nossos relacionamentos. Não é disso que ele está falando. O amor é forte, ele é tão forte quanto a morte. E o ciúme, que é esse entendimento de que o outro é seu, a outra é sua. Isso. De que não pode ser compartilhado com mais ninguém. Ninguém é digno. Ninguém é digno. Exclusividade. O ciúme é inflexível quanto à sepultura. Irreversível. É isso que ela está dizendo. Coloca um selo no teu coração. Me coloca no teu coração como um selo. Para que você saiba que eu sou sua e você é meu. Coloca um selo no braço. Para que todos saibam que eu sou sua e você é meu. O amor é tão forte quanto a morte. E o ciúme, ele é tão inflexível quanto uma sepultura. É um processo irreversível. Não dá para pensar, e se? Talvez, não. O amor, ele existe nesse ambiente seguro da aliança, do compromisso mútuo. Amor incondicional. O amor, enquanto amor, irmãos, é amor incondicional. Só é amor quando é incondicional. Quando existem condições, quando existe troca, não é amor. Esquece, não é amor. A gente pensa que é amor, mas não é. O amor é incondicional. O amor compromete o futuro. O amor é sacrifício de si mesmo. É oferta de si mesmo. Não existe amor sem sacrifício de futuro. Não existe. O amor, ele é assim, ele é forte.
tão forte quanto a morte. Existe alguma coisa, irmãos, na nossa experiência, não sei se você já esteve diante de uma pessoa morta. Você já viu um morto aqui? Às vezes a gente costuma ver morto em filme, e a gente fica pensando que é entretenimento, né? E aí a gente liga a televisão no jornal, a gente pensa que o jornal também é entretenimento. A gente fica lá, vou assistir o jornal, o jornal hoje está legal. Aí mostra lá pessoas mortas, né? E a gente meio que fica anestesiado. Quem não viu aquela foto das pessoas ali na praia, né? No Rio de Janeiro, jogando bola do lado das pessoas que caíram da ciclovia, né? Lembra? Uma insensibilidade, as pessoas lá e tal. Mas quem já esteve diante de uma pessoa, de um morto, mas esse morto era alguém que você amava profundamente? Essa é a questão. Não é um morto qualquer, mas é alguém que você amava tanto e que a morte tirou de você. Você já esteve diante de... É disso que ele está falando. A morte, ela fala tão alto. Ela é irreversível. E quem já lidou com o morto sabe que tem que enfrentar a hora do enterro, do sepultamento. E sabe o que é? Quando você coloca lá aquela pessoa amada, naquele buraco, naquela cova, e aí o coveiro coloca ali, joga terra em cima, põe lá o caixão, joga terra. Depois o coveiro vira para todo mundo e fala, acabou, pode ir embora. A gente sabe o que é isso. A morte é forte. A sepultura, inflexível, irreversível. Não tem volta. Não tem volta. Não dá para voltar atrás. É fim de linha. Aí essa garota, ela fala para o seu amado, é o seguinte, o amor é isso. O amor, ele precisa dessa via livre, estabelecida pela aliança. Então me coloca como um selo no teu coração. Me coloca como um selo no teu braço. Porque o amor é isso. O amor não é nada menos que isso. Ele não pode ser menos que isso. Hoje as pessoas chamam de amor, né, uma noite de sexo. Uma noite não. Alguns minutos de sexo. Elas falam que estão fazendo amor. É uma coisa que a gente ouve por aí. Não é. Isso não é fazer amor. As pessoas chamam de amor, né, encontros de alguns minutos. Eu amo. Mas como é que você pode amar alguém? Como é que você pode viver essa experiência arrebatadora mais de uma vez na vida? Como é que você vai viver essa experiência irreversível mais de uma vez na vida? Como é que você vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta? Não dá. Isso não existe. Não é amor, irmãos. Isso que a gente vê nos filmes, nas novelas. Uma pessoa não pode amar muitas vezes na vida. O amor mesmo não. Porque o amor é irreversível. A gente vai. E nós não somos capazes de voltar. E ponto. Amar e ser amado acontece na família por causa da aliança. Hoje os casais têm muita dificuldade, né, de pensar assim, por causa do divórcio. O divórcio é uma realidade muito presente, né? A gente sabe que 50% dos casamentos resultam em divórcio. Na igreja também. Tem acontecido, né? E o índice crescendo a cada ano. Para que você vai continuar vivendo com essa pessoa se ela está impedindo a sua felicidade pessoal? Para quê? Para quê? O que hoje se chama de amor tende a crescer com o acúmulo de experiências. Que o próximo amor será ainda mais estimulante do que o que estamos vivendo atualmente. Uma vez guiados pela compulsão de tentar novamente,
e obcecados em evitar que cada sucessiva tentativa do presente venha atrapalhar uma lá no futuro, o efeito dessa aparente aquisição de habilidades de amar tende a ser um desaprendizado do amor, uma exercitada incapacidade para amar. É o Bauman que fala isso no Amor Líquido. O que as pessoas chamam hoje de amor, de experiência amorosa, as pessoas pensam, eu amo uma vez e eu vou acumular esse amor, né? Essa experiência. E quando eu amar de novo, eu vou ser uma pessoa mais experiente. E quando eu amar mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e a gente vê aí pessoas que, não vou nem falar namorar, mas tem gente que já casou. E é comum isso aí. É muito comum, né? Antigamente era só entre os artistas. A gente tem entre os artistas, a gente já casou mais de 3 vezes. Mas hoje é muito comum a gente encontrar, né, na sociedade pessoas que casaram mais de 3 vezes. Pelo menos 3 vezes. E seguem assim. Dizendo que agora elas aprenderam, né? Com a experiência do passado elas aprenderam. De certa forma acumula essa experiência de amar. Mas não é isso que acontece, segundo o que o Bauman diz. Porque uma vez guiados por essa compulsão de que lá o próximo é que vai ser melhor, as pessoas não aprendem, elas não acumulam aprendizado. Elas simplesmente se tornam cada vez mais fracassadas em amar. É essa a questão. Porque o amor é justamente o contrário. O amor ele precisa se posicionar a partir da aliança. Isso é possível assim. Quando nós estabelecemos os vínculos firmes e fortes, incondicionais, e aí nós vivemos a partir desses vínculos incondicionais. E quando nós chegamos em determinada altura da vida, e a gente percebe que a gente aprendeu a amar, que foi possível a gente experimentar essa experiência de amar o outro ou a outra, não pelo que ela pode te oferecer, mas simplesmente por quem ela é. Não há troca, não há barganha, não tem nada disso. Foi estabelecida essa linha segura a partir da aliança, com o convívio, com o tempo. Não dá para fazer isso várias vezes. Então, a pessoa hoje, né, que pensa de forma líquida, que ela fala, não, eu não vou me prender, eu não vou me limitar tão somente a essa relação, porque a próxima pode ser melhor. Essa pessoa, ela jamais vai ter oportunidade de amar. Porque não é assim que acontece. Ela está desaprendendo a cada experiência. A cada rompimento. Ela se torna cada vez mais incapaz de amar. Stephen Kanitz, ele é um escritor, né, brasileiro. Ele faz algumas conferências no Brasil. E ele tem esse artigo que ele escreveu tem uns 10 anos. Né? Eu mesmo já usei um trechinho dele. Hoje eu trouxe aqui para vocês. Mas ele escreve quando ele fez 30 anos de casado. Ele escreveu esse artigo quando ele completou 30 anos de casado. E hoje ele deve ter mais de 40 anos de casado, ou pelo menos 40, já tem uns 10 anos. Mas quando ele fez 30 anos, ele escreveu isso. Estatisticamente, o homem ou a mulher ideal para você aparecerá somente, de fato, depois do casamento, não antes. Vocês entenderam isso, gente? Hoje, na cabeça moderna, né, pós-moderna, das pessoas, elas pensam assim. O vínculo não pode ser muito forte, porque ele não pode me prender a essa pessoa, porque é muito provável que encontre uma pessoa melhor, uma pessoa mais bonita, uma pessoa melhor. É muito mais provável que encontre alguém melhor lá na frente, então eu vou deixar mais ou menos, eu vou me comprometer, mas nem tanto. Hoje as pessoas falam muito, eu só vou juntar, vou me ajuntar, né? É isso? Ajuntar? Né? Ajuntar. Aí você fala em casamento, não vou deixar que o casamento atrapalhe. Mas o que elas estão dizendo, na verdade, é que
o amor não é suficiente, né, a ponto de compromisso, de aliança incondicional. Então as pessoas ficam lá, se comprometem, mas nem tanto. É muito provável que a pessoa ideal, a pessoa certa, a sua cara metade, você só vai achar depois que você casar. Principalmente se você casar cedo. Você casou cedo, né, jovem. E naquele ímpeto, você se comprometeu com alguém e fez uma aliança para a vida toda. Como a mulher aqui, né? E o pastor. Jovens. Eles se comprometeram. E eles estão, então, a ponto de fixar a vida um do outro no outro, né? Comprometer o futuro. Aí o Stephen Candice fala, com certeza, esse não é a pessoa ideal para você. Ela não é a tua tampa. Ela não é a tua cara metade. Você só vai achar essa cara metade depois. Depois. Só que essa aí também não vai ser. Porque melhor que ela, você vai achar depois. E depois. E depois. Por isso que a gente não consegue viver amor assim. Né? Aí ele continua dizendo, o contrato de casamento, né, a gente está falando da aliança, foi feito para justamente resolver esse problema. Nunca temos na vida todas as informações necessárias para tomar as decisões corretas. A gente não sabe o que vai acontecer. As promessas e os contratos preenchem essa lacuna, preenchem essa incerteza, sem a qual ficaríamos todos paralisados à espera de mais informação. Ninguém ia fazer nada. Os contratos existem para isso, as alianças existem para isso. Quando você promete amar alguém para sempre, está prometendo o seguinte: eu sei que nós dois somos jovens e que vamos viver até os 80 anos de idade ou mais. Eu sei que fatalmente encontrarei dezenas de mulheres mais bonitas, mais inteligentes que você ao longo da minha vida. E que você vai encontrar dezenas de homens mais bonitos e inteligentes que eu. É justamente por isso que eu prometo amar você para sempre e abrir mão desde já dessas dezenas de oportunidades conjugais que surgirão lá no meu futuro. É por isso que eu me comprometo. É por isso que eu me comprometo. É por isso que eu vou fixar essa aliança com você. O objetivo do casamento, ele termina dizendo, né? Não é escolher o melhor par possível mundo afora, mas construir o melhor relacionamento possível com quem você prometeu amar para sempre. Isso é família, irmãos. Isso é família. As pessoas hoje têm muita dificuldade de viver esse amor incondicional baseado na aliança, baseado no compromisso, firmado. Os casais têm muita dificuldade, mas eu acho que é possível. Você que é pai ou mãe, acho que você vive isso em relação aos seus filhos. Você sabe, ele pode te trair, ele pode fazer coisas que vão te deixar muito tristes. Mas você jamais vai deixar, né, que esse vínculo seja relativizado. Você jamais vai deixar que isso seja perdido. Ele é seu filho, ela é sua filha. Nada vai mudar isso. Isso é amor incondicional. É a mesma coisa que acontece quando você você tem ali aquela criança. Você vai prometer para ela: papai nunca vai te abandonar. Mamãe nunca vai deixar de te amar. Nós somos capazes de cumprir essas promessas. Não somos? Deveríamos ser. Por que nós não somos capazes de honrar a aliança matrimonial? A gente está ouvindo essas mentiras aí fora, irmãos. Devemos estar atentos. Tá certo? O Bonhoeffer, né, ele termina dizendo, e essa é uma frase também que eu gosto muito. Isso ele escreveu, o Bonhoeffer, aquele pastor que foi martirizado lá na Alemanha, né? Um mártir, né, essa palavra que eu estava procurando. E ele
preso, escreveu muitas cartas. Tudo que a gente tem dele escrito são cartas que ele escreveu na prisão. Ele tinha um diário que ele foi escrevendo. Todos os livros que a gente tem dele são essas palavras que ele escreveu lá, aguardando a sentença de morte, né? E ele foi morto mesmo na prisão. E em algum momento o filho dele ia casar. E ele escreve uma carta para o filho dele. Ele começa dizendo isso para o filho, né? O amor vem de vocês, mas o casamento dos céus, de Deus. A aliança matrimonial vem de Deus. Tão alto quanto Deus está acima do homem, assim está a santidade, os direitos e a promessa de amor. Não é o seu amor que sustenta o casamento, mas a partir de agora, o casamento sustenta o seu amor. Não é o amor que sustenta a aliança, mas a partir de agora, a aliança vai guardar o seu amor. Um amor que tende a frutificar, a amadurecer, a se tornar mais. Ele muda, ele fica maduro. Ele perde um pouco daquela impetuosidade dos garotos apaixonados. Mas ele vai se tornando algo muito mais e muito melhor. A gente não deve, de forma alguma, abrir mão de amar a partir da aliança, para vivermos novos começos apaixonados. Isso deve acontecer uma vez. Uma vez só. É lógico, gente. Eu estou terminando, viu, irmãos? Esse era o último slide. A gente está acabando. A gente vive num mundo hoje, como a gente falou no começo, onde o divórcio é uma realidade, né? Aqui na nossa igreja. Eu olhando aqui para vocês, eu sei de vocês que já viveram, né, a dor do divórcio. Dificuldade, né? E como é duro a gente encarar, né, essa realidade do divórcio. A gente não encara como algo banal, a gente sabe que é sério. Mas quando Jesus foi questionado a respeito disso, né, ele teve uma resposta, ele respondeu de forma firme. As pessoas perguntaram: e o divórcio? Porque lá no tempo de Jesus também, o casamento ele era relativo, né? O divórcio era algo muito comum na época de Jesus. Os homens se divorciavam com muita facilidade. Alguém pergunta para Jesus: mestre, o que você pensa do divórcio? Você, como a maioria, né, a partir daquele grande mestre judaico Hillel, né, você, como a maioria, acredita que a gente pode se divorciar por qualquer motivo? Aí Jesus fala: não é assim não. Ele fala: o que acontece é o seguinte. Aí ele vai lembrar do primeiro casal. Quando Deus criou, ele criou de um jeito. Ele criou lá o primeiro casal. Eram 2 indivíduos, mas que foram unidos numa aliança, né, uma só carne. E a partir de então, a gente aprendeu como fazer, né? Deixa o pai e a mãe, vai lá e se une. E aí depois ele fala: como é que alguém vai poder separar aquilo que Deus uniu? No entanto, eu sei que é difícil. Eu sei que é duro. Vocês têm um coração duro, né? Aí a gente vê na Bíblia, tem 2 precedentes, né, para divórcio. A Bíblia é clara em relação a isso. Se uma das partes quebrar a aliança, quebrar essa aliança. Se uma das partes deliberadamente decidir ir embora, e essa parte que foi embora, entenda-se, essa parte que vai embora da relação, ela não sabe amar. A parte que vai embora da relação não aprendeu a amar. Mas se a outra parte for embora,
Diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios capítulo 7. Você está livre. É a mesma coisa que ele falou para a mulher samaritana. Poxa, 6 vezes. Está cada vez mais difícil se envolver num amor profundo e duradouro. Contagem regressiva. A grande quantidade de casos de pessoas que se divorciam e depois não conseguem fixar mais uma relação duradoura é muito grande, né? Muito grande. Até mesmo você que hoje se encontra nessa situação, né? Eu acredito, né, de todo o meu coração aí. Que você tem uma nova oportunidade, né? Para fazer direito dessa vez. Uma coisa que a gente precisa entender de forma muito clara: o amor existe na aliança. Aliança que estabelece uma relação de amor incondicional. É a partir disso que a gente vai começar a caminhar. A família, ela é estabelecida a partir de uma aliança. Onde o amor tem livre acesso, né, às pessoas envolvidas. E os une. Um amor irreversível, do qual não tem como voltar atrás. Isso é amor. Isso é amor. Se você quer amar na vida, se você viver sem amar, tá ruim, né? Mas se você quer amar na vida, entenda, o amor precisa de uma aliança para funcionar, para ser. Tá certo? Que Deus nos abençoe, né? Nos abençoe nesse propósito. Vamos fazer uma oração? Eu não sei como é que está você aí, seu coração. A gente tem aqui pessoas que já casaram, que estão casadas, outros que não casaram ainda.